Estão entrando já. Senhoras e senhores, retomamos agora a programação. Recebemos Walter Optimor, especialista alemão em vitrais, conservação e restauração, com formação em História e Arte e atuação desde 1982 na tradicional Casa Maier, em Munique. Chefe de oficina, gerente de produção e consultor internacional, Walter participou de importantes projetos de restauração na Europa e na América Latina, incluindo Chile, México, Espanha e Brasil. Atualmente, integra como especialista convidado o projeto de restauração dos vitrais da Igreja da Candelária, aqui no Rio de Janeiro. O tema da sua apresentação é a arte dos vitrais e dos mosaicos na arquitetura. Lembramos que as perguntas serão feitas ao final da palestra e o público online pode enviar suas questões no chat. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado, Helena. Boa tarde a todas e todos. Estou muito contente e é um prazer para mim estar aqui nesta conferência, este seminário, e também quero agradecer muito à Irmandade da Candelária por convidar-me para participar neste curso de extensão para a restauração dos vitrais da Igreja da Candelária, e também a todos os organizadores que estão responsáveis por este evento agora, este ano. O tema da minha palestra é a arte do vitral e do mosaico na arquitetura. Mas também antes vou falar sobre a história das Casas Maier e a Casa Zettler, e também sobre a arte do vitral e do mosaico. Aqui nessa imagem podemos ver aqui podemos ver uma imagem da agora. Bom, aqui podemos ver uma imagem da Casa Maier, dos edifícios da empresa Maier, em Munique, no Stiegelmeierplatz, construído em 1847, mas infelizmente destruído em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. E à direita, o edifício atual, que foi construído em 1923. Aqui umas imagens dos edifícios das oficinas da Casa Maier, uma parte moderna para fazer o trabalho com vidro float. E sobre a história da Casa Maier, o fundador da Casa Maier, Josef Gabriel Maier, foi quem fundou a empresa em 1847, como uma instituição de trabalhos artísticos cristianos, dedicando-se nesta primeira fase à produção de objetos sacros, como altares, esculturas e pinturas de caráter religioso. Josef Gabriel Maier propôs-se a produzir obras de arte em estilo gótico tardio, inspirando-se para isso no sistema de trabalho e organização dos artesãos medievais. Franz Borgias Maier, o filho do Josef Gabriel, os dois transformaram a Casa Maier numa das oficinas mais importantes do mercado, com filiais em Londres, 1865, em Paris, em Dublin, 1869, em Nova York, em 1888. Em 1882, o rei Luís II da Baviera conferiu-lhe o título da Casa Real e Instituição de Arte e Pintura sobre Vidro. Em 1892, o Papa Leão XIII
nomeou a Instituição Pontifícia de Arte Cristã. Importante naquela época para a produção de obras de esculturas foi Josef Knabel, que foi o diretor artístico da Casa Maier a partir de 1858. Knabel foi um escultor do Tirol do Sul e professor da Academia Real de Belas Artes de Munique. Ele foi responsável pelos projetos de esculturas e altares na Casa Maier. A produção de altares foi muito importante, altares e obras distribuídas por todo o mundo, um dos quais está instalado até hoje na Catedral de Santiago de Chile, um altar construído em 1913. F.X. Zettler, Franz Xaver Zettler, foi um genro de Josef Gabriel Maier e começa a montar uma oficina de vitrais em 1863, na Casa Maier, junto com Franz Borjas Maier. E em 1870 torna-se independente com a sua própria empresa. Aqui podemos ver as assinaturas das Casas Maier e da Casa Zettler, como se eram utilizadas naquela época. Aqui é uma imagem das oficinas da Casa Maier a partir dos anos 1900, e era uma oficina naquela época e quando chegava também a empregar até 300 funcionários. Uma tarefa importante naquela época foi a reconstrução do vitral do Espírito Santo no ano 1910, na Catedral de São Pedro, em Roma. Uma obra também da Casa Maier, da Igreja Santa Maria, em Landsberg, na Alemanha, vitrais da Casa Maier de 1885. O estilo que caracteriza as obras deste ateliê, presentes em igrejas de todo o mundo, é identificado como estilo Munique, que se caracteriza pelo tratamento clássico da figura humana e pela rica decoração de fundos naturais. Proveniente do movimento pictórico nazareno, no caso dos vitrais, o estilo Munique poderia ser descrito como um naturalismo idealizado. Uma obra também importante da Casa Zettler foram os vitrais para a Scala Papale no Vaticano, uma obra do ano 1891. E também algo típico para aquela época, aqui podemos ver vitrais da Catedral de Oaxaca, em México, vitrais da Casa Zettler, que são cópias quase idênticas dos vitrais da Scala Papale em Roma. Outra obra para México é o vitral do Arcanjo Gabriel para a Igreja Basílica Catedral de Puebla, uma obra de 1905. Franz Borjas e F.X. Zettler conseguiram que muitos pintores e professores de pintura histórica da Academia de Belas Artes de Munique se desenvolvessem na produção dos seus vitrais, na qual havia uma divisão por especialidades de trabalho. Assim, havia especialistas que escolhiam os vidros, outros que cortavam, montavam e soldavam. Também os pintores especializados em arquitetura, vestuário e ornamentos. E também a elite dos pintores, que foram os pintores de carnação. Também. Franz Borjas. No final da Primeira Guerra Mundial, Franz Borjas Maier transferiu a direção da empresa para os seus 3 filhos, Anton, Karl e Adalbert. Nesta época, a importância do artista foi bem importante. Sob a influência do desenvolvimento artístico da época, a empresa decidiu colocar a sua tecnologia e ofício ao serviço dos artistas modernos. Foi assim que
gradualmente se tornou em uma oficina para os artistas. A partir de então, a Casa Maia, etc., deixaram de representar ou impor um estilo de trabalho, passando a colocar a sua experiência, capacidade, estoque, maquinária e oficinas à disposição dos artistas. Tornaram assim a uma instância de colaboração. Obras importantes naquela época, depois da Primeira Guerra Mundial, foram obras do artista Joseph Oberberger, no ano 1934, para a Catedral de Luxemburgo, ou também obras do artista Karl Knappe, no ano 1936. Sim. Em novembro de 1944, a Segunda Guerra Mundial e a destruição da maior parte da empresa devido aos bombardeamentos constituíram o ponto mais baixo da história da Maia e de Zettler. Em 1939, as empresas Maia e Zettler tinham se fundido, mas os edifícios e oficinas foram totalmente destruídos num bombardamento em abril de 1944. Infelizmente, quase todo o arquivo, com os livros de pedidos e a correspondência, foi destruído. No entanto, ambas as empresas conseguiram retornar à produção a partir de 1946. E graças ao esforço da terceira geração, a empresa conseguiu recuperar comercialmente e, a partir de 1946, o volume das vendas anual praticamente atingiu o valor de 1932. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, teve início o período de reconstrução e construção de novas igrejas em substituição das que haviam sido destruídas. Aqui podemos ver uma imagem da Catedral de Munique, à esquerda, antes de 1930 e depois da destruição em 1944. Nesse caso, também, essa foi a oportunidade para que muitos artistas projetassem igrejas com vitrais modernos, tanto nas igrejas de construção nova, quanto nos edifícios históricos reconstruídos. No entanto, em alguns casos, infelizmente, isso não foi muito benéfico para a arquitetura. Aqui é um exemplo da Catedral de Munique, em 1960. Outras obras daquela época, a Igreja de São Conrado, em Munique, de 1956, a Catedral de Würzburg, obra do professor Nagel, 1967, e a Igreja St. Rupert, do artista Georg Schönberger, em 1965. Sob a influência dos estilos artísticos do início do século XX, o estilo dos vitrais também mudou. É perceptível o afastamento da pintura em vidro tradicional do século XIX, do estilo naturalista, ornamental e decorativo, passou-se para um estilo mais abstrato e expressionista, no qual as formas e as cores servem para expressar impressões e sentimentos de maneira moderna e contemporânea. Obras como obras do artista Joseph Oberberger para a Catedral de Regensburg, de 1985, e obras do professor Hans Gottfried von Stockhausen para a Catedral de Ulm, em 1986. Importante também uma tarefa da Casa Maia, etc., a restituição de obras destruídas ou desaparecidas. Vitrais para o castelo Drachenburg, perto de Colônia, na Alemanha, foi uma reconstrução de um vitral da Casa Zettler de 1896. E, nesse caso, ainda havia no arquivo da Maia e Zettler livros com ilustrações dos projetos desses vitrais, que puderam ser utilizados para a reconstrução desses vitrais. Aqui podemos ver imagens dos artistas do norte, que são fotografias
nos livros que a gente tem ainda no arquivo da Casa Maia. E aqui também o novo cartão e o trabalho da pintura. Outra obra, também um pouco mais recente, foi uma obra para a Igreja de São Francisco, em Valdívia, em Chile, um vitral da Casa Maia de 1925, que foi destruído por um incêndio em 2013. E a reconstrução foi feita em 2014 e 2015, em colaboração com o Laboratório Espaço Transparente de Valparaíso, em Chile. Aqui podemos ver à esquerda como foi o vitral antes, foi destruído, e à direita a reconstrução. Outra obra também bem recente foi para a cidade de México, a Igreja Nossa Senhora de Los Angeles, vitrais da Casa Zettler, de 1906. Devido a um terremoto ocorrido em 2017, a cúpula desta igreja foi gravemente danificada e 3 dos 8 vitrais foram totalmente destruídos. Aqui também no arquivo da Maia, etc., haviam livros com ilustrações dos vitrais, dos projetos desses vitrais, que puderam ser utilizados para a reconstrução desses vitrais. Aqui, um dos 3 vitrais será reconstruído. Obras de restauração e conservação, por exemplo, a Igreja Protestante de São Miguel, em Hof, um vitral da Casa Zettler, de 1890, que foi restaurado em 1982 por Casa Maia. Ou também a Igreja Assunção de Maria, em Fort Worth, em Texas, uma obra de 1924, restaurada em 2009. Também uma obra para o Chile, o Palácio de Tribunais, em Santiago de Chile, uma obra de Casa Maia, de 1907. O cliente, neste caso, o Ministério da Justiça, desejava que a restauração fosse feita pela empresa fabricante do vitral. A decisão foi aceita pelo Conselho de Monumentos e a restauração foi realizada na Alemanha e os trabalhos no local foram realizados por uma empresa local, sob nossa supervisão. Também, parte bem importante da produção de vitrais da Casa Maia, etc., são obras para o Brasil. Como já conhecemos agora aqui no Rio de Janeiro, a Igreja da Candelária, vitrais da Casa FX Zettler, de 1898. Outra obra também bem importante são os vitrais para o Teatro Municipal, da Casa Maia, de 1909, ou também vitrais para o Mosteiro de São Bento, vitrais da Casa Maia, de 1926. Também aqui uma imagem em detalhe de um dos vitrais, e também para a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis, em 1900. Aqui sabemos que o artista que fez o desenho foi um artista Martin von Feuerstein. E interessante também aqui um pouco, podemos ver no vitral da esquerda que já naquela época os anjos já estavam treinando para participar na Copa do Mundo de futebol, mas ainda até agora não foi possível participar. Outros vitrais também da Casa Zettler, de 1925, para o Convento de São Antônio. Outros vitrais também sobre a vida de São Antônio. Neste caso, sabemos que os vitrais foram feitos para Rio de Janeiro, mas a gente não sabe para qual igreja foram feitos esses vitrais. Talvez aqui alguém já nos pode ajudar. Outros vitrais da Casa Zettler para Rio, em Ipanema, vitrais de 1925, a vida de Maria, para a Igreja Nossa Senhora da Paz. Aqui fotografias dos vitrais antes de serem enviados para o Brasil, para a montagem,
E aqui os vitrais instalados na Igreja Nossa Senhora da Paz. Outra obra também em São Paulo, neste caso, para o Mosteiro de São Bento, vitrais da Casa Maia do ano 1912. Outra igreja em São Paulo, a Igreja Santa Cecília. E também uma obra contemporânea, que o Cristiano antes já explicou um pouco, vitrais do artista Sir Brian Clark, foram feitos em 1995, 1997, no Norte Shopping. O artista inglês Brian Clark criou uma composição de 970 metros quadrados de vidro soprado, colorido para o Shopping Norte, que se assemelha a programas de computador coloridos. Além disso, os vidros plaqué foram tratados com ácido, pintados com esmaltes coloridos e montados segundo a técnica tradicional dos vitrais com chumbo. Aqui um detalhe de uma parte, neste caso à esquerda, no centro é um vitral com vidro soprado e as outras partes ao redor é um mosaico. Aqui umas impressões das oficinas da Casa Maia hoje em dia. Atualmente existe uma grande variedade de técnicas modernas para o design em vidro, seja com vidro antigo soprado à boca ou com vidro float, o vidro comum usado em janelas. Por meio da serigrafia ou da impressão digital, do jato de areia, a pintura à mão ou do aerografo, ou ainda de uma combinação dessas técnicas, surgem muitas novas possibilidades na arte do vidro. Novas técnicas para edifícios contemporâneos, como exemplo aqui para pintura sobre vidro float. Uma das primeiras obras em que essa técnica foi utilizada é a Carpa de Cristal de Frey e Bettina Otto para o Clube Diplomático de Riyadh, na Arábia Saudita, uma obra do ano 1985-86. A construção em aço com vidro float pintado e temperado remete à tradição árabe das tendas decoradas do deserto. Frei Otto foi responsável pela construção dos estádios esportivos para os Jogos Olímpicos de Munique, no ano 1972. Os vidros, com dimensões aproximadamente de 33 por 33 centímetros, estão suspensos sobre uma estrutura de rede de aço móvel. A tenda tem 17 metros de diâmetro e 7,5 metros de altura. Vidros float de 8 milímetros, pintados com esmaltes, parcialmente cozidos várias vezes e, por fim, temperados. No total, aproximadamente 1.900 peças de vidro. Técnicas também tradicionais para edifícios históricos. Uma obra do artista Brian Clark para a Baía da Fille Dieu, em Romont, na Suíça, uma obra do ano 1997. As técnicas tradicionais do vitral com chumbo foram desenvolvidas e aperfeiçoadas graças ao uso de esmaltes coloridos e tratamentos de vidro laminado com gravações em ácido. Essas técnicas já existiam, mas agora são utilizadas como principal meio de design. A grade, formada pelo perfil de chumbo, está se tornando cada vez menos visível. Aqui uma impressão do interior da igreja, uma igreja cisterciense, e também um pouco algo especial, porque igrejas cistercienses normalmente não têm vidros assim coloridos ou de pintura. E foi, neste caso, também uma obra bem interessante. Uma obra também contemporânea, do ano 2000, a Igreja Coração de Jesus, em Munique, artista Alexander Belechenko. Os portais azuis de 16 metros de altura simbolizam o Evangelho de João,
codificando as letras em símbolos de pregos e usando um programa de computador para traduzir o texto com estes símbolos de pregos. As letras são impressas com vidro colorido e fundidas na superfície do vidro. O azul dos portais se mistura perfeitamente com o azul do céu, um jogo de arquitetura e natureza. Aqui podemos ver um detalhe, como se vê a formação. Como? Não sei. Depois. Uma outra obra também para a Universidade de Direito em Hamburgo, na Alemanha, obra de ano 2005, uma combinação de jato de areia e tintas cerâmicas fundidas sobre vidro float. O vidro float consiste em uma placa de vidro fabricada fazendo com que o vidro fundido flutue sobre uma camada de estanho fundido. Esse método confere ao vidro uma espessura uniforme e uma superfície muito plana, sendo, por isso, o vidro mais utilizado na construção civil hoje em dia. Também é chamado de vidro plano, no entanto, nem todos os vidros planos são fabricados pelo mesmo sistema de flutuação. O tamanho padrão dos vidros na Europa são 6 metros por 3 metros. Uma obra também com vidro float para a Igreja de St. Florian, em Munique, ano 2006. Estações da Cruz, uma obra do artista Horst Thürheimer. Aqui podemos ver, neste caso, que o artista mesmo foi ele que pintou o seu desenho sobre os vidros, com pintura à mão, com tintas cerâmicas e depois também cozidas e temperadas para vidro de segurança. Mesmo assim, também muitas obras com vidro soprado. Esta obra para a Igreja Luterana de São Luís, na Alemanha, construída em 1906, a igreja, e uma obra da artista Saskia Schulz, do ano 2010. É um vidro plaqué, soprado à boca, e tratado com jato de areia para criar esses motivos florais. Os vidros foram montados na técnica tradicional com perfis de chumbo. Uma obra também para o edifício da empresa Linde, em Munique, de 2010, artista Joachim Jung. No âmbito das artes visuais, não existe atualmente nenhum material que ofereça tantas possibilidades de tratamento quanto o vidro float, que a indústria fornece em todas as espessuras imagináveis. Neste material é possível aplicar imagens, cores e motivos de todas as formas imagináveis, utilizando tanto processos técnicos ou eletrônicos de impressão e reprodução, quanto os métodos clássicos de representação, como a pintura ou o desenho. Os artistas podem pintar sobre o vidro float com tintas esmaltadas quase com a mesma espontaneidade que se pintam como uma tela. Mas, mesmo assim, o vidro soprado é um material muito importante hoje em dia para a produção de vidro na arquitetura, vitrais para a arquitetura contemporânea. Aqui uma obra do artista Martin Donlin para o Aeroporto Internacional em Indianápolis, nos USA, uma obra do ano 2010, que são vidros soprados à boca, parcialmente pintados com esmaltes ou tratados com ácido ou jato de areia, colados com uma silicona de 2 componentes sobre um vidro float. E neste caso, aqui não existem perfis de chumbo, porque o vidro foi colado diretamente sobre o vidro float. Aqui podemos ver umas imagens dos vidros cortados sobre uma mesa de luz, e assim o final. Outras obras também, como esse pavilhão na cidade de Hamburg,
uma obra com um projeto gráfico transferido por jato de areia sobre vidro float. Mais ou menos. Uma obra também do artista Brian Clark para uma pirâmide of Peace em Astana, em Cazaquistão, no ano 2016, uma construção do arquiteto Forster Partners. Nesse caso, uma obra foi realizada com a técnica de serigrafia. Uma obra para a Igreja de St. Martin in the Fields, em Londres, em Grã-Bretanha, do ano 2008. A obra do artistas dos estúdios Shiratse Hausiari. O conceito da armação metálica e vidro soprado, elementos de religião com uma arquitetura complexa para formar uma peça monocrômica que cria uma experiência única de iluminação para o interior do edifício. Aqui uma obra dos artistas Stern Brothers para o South Ferry Terminal em Nova York, no ano 2008, na técnica de fusing, a vidrofusão. A fusão de vidro é uma técnica que consiste em fundir 2 ou mais vidros com o objetivo de criar uma única peça. Com essa técnica, obtém-se vidros com diversas cores, relevos e texturas. Trata-se de uma técnica que exige conhecimento e experiência, além dos materiais compatíveis para a fusão. As obras de grande formato exigem um maquinário especializado. E neste caso, para esta obra, também uma parte da obra foi feita com um mosaico. Uma obra para o Corte Federal em Buffalo, Estados Unidos, no ano 2011, do artista Robert Mangold. Um design sobre um vidro float aplicado com pintura à mão e com aerografo. Uma outra obra em combinação dos Stern Brothers, umas esculturas para a Universidade de Princeton, do ano 2015. Uma combinação de impressão digital e pintura à mão em 2 placas de vidro float, que foram laminadas entre si e em seguida coladas com vidro plaqué tratados com ácido. A impressão digital é um processo que consiste na impressão direta de um arquivo digital sobre o vidro por meio de uma impressora a jato de tinta. Neste caso, são esmaltes que podem ser cozidos. As cores são, em geral, mais opacas ou translúcidas, mas não são muito transparentes. Aqui uma obra para a Prefeitura de Freiburg, na Alemanha, 2017, artista Shirin Kretschmann, pintura sobre vidro float com esmaltes opacos, e os vidros foram instalados em frente de uma parede, sem uma iluminação artificial de trás. Uma obra também bem importante nos últimos tempos, uma obra do artista Ellsworth Kelly para o Blanton Museum of Art, uma capela transcendental na cidade de Austin, em Texas, uma obra de 2017. O artista Ellsworth Kelly disse: "É uma capela realmente dedicada à criatividade. É assim que eu a vejo. É uma capela secular." A obra é uma composição de 3 vitrais, consistindo em total de 33 painéis individuais, cada um consistindo de 4 camadas coloridas de vidro soprado à boca. As cores e o formato feitos por submedida de acordo com a visão do artista. E neste caso também tem que explicar que, neste caso, os vidros mesmo soprado à boca, neste caso, foram um tamanho especial. Normalmente o tamanho é 60 por 90, e neste caso foram vidros com 70 por 1 metro, mais ou menos. O Cristiano já sabe melhor. Em geral, assim, obras contemporâneas, hoje em dia, existem muitos tipos de vitrais, como aqui os vitrais para a Basílica da Sagrada Família, em Barcelona,
vitrais do ateliê João Vila e Grau, do ano 2010. E a história dos vitrais, a gente pode dizer que a partir do início do século XX, impulsionado por entusiasmo internacional pela arte nouveau e pelos avanços industriais, o vitral passa por uma redefinição radical nos aspectos técnicos, estilísticos e social. O vitral, tradicionalmente uma arte sacra, assume o papel de protagonista das artes decorativas. Nessa época, o artista ganha mais destaque em relação ao nome da fábrica ou da oficina. Aqui uma obra, vitrais do artista Jan Toine Pricker, a Igreja de São Jorge, 1930, em Colônia. Obra realizada por o ateliê Poulen Wagner, em Berlim. Outras técnicas também naquela época, vitrais do artista Adolfo Winternitz, vitral feito em dalle de verre, com vitral de cimento, né? Para a Igreja São Francisco de Pádua, em Lima, Peru, do ano 1967. Feitos por a Maison Chiara, em Lausanne, em Suíça. Para obras contemporâneas se usava muito a técnica tradicional do vitral com chumbo. Os materiais eram os mesmos, vidro colorido, chumbo, grisalha e esmaltes, mas eram utilizados de forma expressionista e construtivista, de acordo com as tendências da época. Mas também encontramos novas técnicas, como este vitral de concreto, que neste caso, essa técnica também chamada dalle de verre. As peças de vidro são unidas, neste caso, com concreto, em vez de perfis de chumbo. O que torna esta técnica especial é o efeito da luz intensa, que é realçado pelas bordas rebatidas. A combinação do vidro espesso e concreto permite que a parede e a janela se entrecruzem. Os próprios suportes de concreto passam a fazer parte do projeto, criando superfícies de vitrais uniformes, sem caixilhos horizontais e verticais. Obras também um pouco revolucionárias para aquela época, obras do artista Matthias Goeritz, para a esquerda, a cúpula da Igreja de São Lourenço, em Cidade de México, nos anos 50, e para a Catedral Metropolitana de Cidade de México, do ano 1960. Outro exemplo também, vitrais do artista Georg Meistermann, para a Igreja de St. Gereon, em Colônia, obras de 1985, feitos por o ateliê Dr. Oitmann, em Linnich, na Alemanha. Ou também obras do artista Johannes Schreiter, para a Igreja do Espírito Santo, em Heidelberg, realizados por o ateliê Derix, da Alemanha. Ou também obras do artista Marc Chagall, para a Igreja de All Saints, em Inglaterra, realizados por o ateliê Charles Marc, em Reims, em França. Também já conhecem a maioria de vocês a Catedral de Brasília, vitrais da Mariana Peretti, de 1989. E a restauração desses vitrais foram efetuados no ano 2009 por o ateliê Luigi Gonçalves. E também a Basílica, vitrais de dalle de verre para a Catedral Metropolitana aqui no Rio de Janeiro. Ou também um exemplo aqui para um vitral, Cosmo Vitral de Toluca, em México, uma obra do artista Leopoldo Flores, de 1978 e 1980, realizado por o ateliê Bernabé Fernandes. Também bem impressionante esta obra do artista Narcissus Coagliata, de México, para a famosa Boulevard Station em Kaohsiung, em Taiwan, em 2007, realizados por o ateliê Derix, da Alemanha. Também uma combinação de vidro soprado à boca, também com vidro fundido, de vidro fusão.
Outra parte importante, né, são obras de mosaicos. Aqui podemos ver uma imagem das oficinas da Casa Mayer. Um exemplo também, um mosaico do artista Stefan Huber para o Banco Nacional de Frankfurt, na Alemanha, no ano 2005. Outros mosaicos também, obras para o aeroporto de Dallas, Texas, no ano 2005. Ou também esta obra da artista canadense Geneviève Cadieux para um metrô em Paris, no ano 2011. Uma obra também muito interessante foi essa obra do artista Vic Muniz, um artista brasileiro que vive em Nova York. Um mosaico para o metrô de Nova York, uma obra do ano 2013. Para mostrar um exemplo de como se pode fazer hoje em dia uma obra para uma contemporânea para uma igreja, um edifício histórico, queria mostrar aqui este exemplo, que foi a Igreja Luterana de São Lucas, em Munique, que foi construída no ano 1893 e 1896. Os vitrais da Casa Mayer foram realizados naquela época com desenhos do artista Francis William Dixon. Aqui um exemplo, o desenho do vitral da Natividade, e aqui também um exemplo, o vitral da Ascensão de Cristo. São desenhos que encontramos no nosso arquivo, e os vitrais originais foram destruídos em 1943. E agora, em 2005, encontramos em nosso arquivo o cartão original do artista Francis William Dixon. Aqui, neste caso, encontramos o cartão do vitral da Ascensão de Cristo. E então foi a ideia que fazer agora com esse desenho, né? E também a igreja, nesse caso, os vitrais eram com vidro branco, não tinha mais nenhum desenho. E também, neste caso, encontramos uma solução para fazer novos vitrais para essas duas rosetões. Aqui, neste caso, esse é o vitral da Natividade, que foi um novo vitral baseado no esboço original que a gente encontrou. O centro vermelho em expansão da roseta pode ser entendido como Big Bang e o início do universo. A cor vermelha como símbolo de nascimento e energia. O outro vitral, o vitral da Ascensão de Cristo, aqui a estrutura da grade amarelo-ouro se desenvolve a partir disso, poderia refletir ou espelhar a ordem humana. Ao mesmo tempo, ele cria um suporte arquitetônico da composição. A cor azul como símbolo de pureza. O desafio artístico era unir os desenhos sobreviventes em um quadro geral que hoje é compreensível sem emitir ou acrescentar elementos originais. E neste caso, a ideia foi fazer um novo vitral, mas não fazer uma cópia do vitral original, porque faltavam muitos detalhes, não se sabia as cores, não se sabia o desenho do outro vitral, assim que com a colaboração do artista Rainer John, que também foi um pintor que trabalhava na nossa empresa em Munique, foi também feito assim este novo vitral com vidro float e com pintura e esmaltes e também com tratamento de jato de areia. Bom, por fim, queria dizer algo que o meu chefe sempre dizia, Gabriel Mayer: precisamos da arte na arquitetura, tanto quanto do pão de cada dia.
mas ela precisa ser boa. Assim, muito obrigado pela atenção de todos. As perguntas, né? Agradecemos o senhor Walter por sua brilhante exposição. Abrimos agora o espaço para perguntas presenciais e perguntas enviadas pelo chat. Cadê o... Agradecer o conteúdo da palestra, como sempre, é muito, muito rico. Eu acho que dá bons exemplos de como a arquitetura contemporânea pode se integrar perfeitamente à técnica, né, do vitral e do mosaico. Depois, até gostaria que você voltasse àquela foto do mosaico, da escadaria, porque eu acho que as pessoas não se dão conta de que o desenho da foto não é uma foto, são mosaicos, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer são duas. Primeiro, quando vocês trabalham com artistas contemporâneos, considerando que, às vezes, os artistas não têm a prática da pintura do vitral e as técnicas corretas para a conservação e durabilidade da arte, né, da obra de arte, se vocês fazem uma integração entre o artista e o artesão da Maier para a produção desses vitrais? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, que me deixa um pouco curiosa, porque, para nós, restauradores, né, a documentação é muito importante para a vida útil da obra, do acervo histórico, etc. Quando você fala que nós encontramos, né, os desenhos, essa minha curiosidade, assim, de como é esse acervo da Maier? Como é que vocês conservam, como vocês preservam e guardam esses acervos que são fantásticos para nós, né, mas difíceis também de vocês correrem atrás para saber de tantos lugares onde eles são, né? Obrigado, Marisa. Bom, a primeira pergunta é como trabalhamos com artistas, né? Assim que muitos artistas contemporâneos, hoje em dia, quando tem um projeto para fazer um vitral, alguns já têm conhecimentos o que é um vitral, quais são as possibilidades, as técnicas que se podem usar para fazer esse vitral. Mas, muitas vezes, não tem muita ideia. Tem um desenho, tem uma ideia, e, quando chegam na nossa empresa, a gente primeiro faz uma entrevista e começa a conversar com o artista e explicar as possibilidades. Pode ser um vitral com vidro soprado à boca, um vidro float, ou talvez pode ser um mosaico. Assim que é sempre uma arte uma maneira de colaboração entre a oficina, os artesãos e o artista. E também é assim que, às vezes, a gente tem que convencer o artista que a ideia que ele tem não vai ser possível fazer. Assim, a gente tem que explicar, bom, se você quer fazer este vitral desta maneira, vai custar tanto assim, mas não tem tanto dinheiro para fazer isso. A gente tem que buscar uma maneira ou uma técnica com a qual a gente pode realizar esta obra para este artista. E também, muitas vezes, são obras públicas que são feitas como licitações, claro, assim que a gente tem sempre um limite para fazer o vitral, né? E também todos esses aspectos assim técnicos, transporte, como produzir, como vai ser a instalação, também são coisas que a gente também tem que
ajudar o artista ou também ao cliente, porque muitas vezes é o cliente que vem e ele quer que a gente faz um vitral para ele, a gente tem que dizer, bom, o que você quer fazer, né? A gente tem que explicar, bom, aqui poderíamos fazer este vitral, este ou este artista, a gente disse ao cliente que esses 3 artistas seriam alguém que poderiam fazer esse vitral. Assim, entre os 3 artistas, se faz uma competência um pouco, e assim o cliente pode escolher este ou este ou este. E a segunda pergunta, o arquivo, é um pouco complicado, porque como na Segunda Guerra Mundial foi quase tudo destruído, a gente não tem mais livros de transporte ou livros de obras. E o que finalmente encontramos, ao final, foi possível fazer uma lista de obras feitas para todo o mundo, utilizando livros de transporte, mas mesmo assim a gente não sabe tudo, né? Aqui agora, nesta estadia agora aqui no Brasil, encontramos vitrais da nossa casa que a gente não sabia, que são da nossa empresa. Assim que, muitas vezes, para a gente, a nossa empresa ajuda mais que a gente perguntar, porque eles mostram fotografias dos vitrais, querem saber se são vitrais da nossa empresa ou não, e a gente não tem essa informação, mas a gente sabe, então, vendo o desenho, e também comparando com fotografias dos vitrais ou desenhos que a gente tem também muitos livros com imagens dos vitrais ou dos desenhos. Assim a gente pode comparar e ver se esse vitral é realmente um vitral da nossa empresa ou não. Mas também os cartões que a gente tem também estão todos armazenados num lugar, e os livros também. Bom, Helder, não sei, acho que não, mas a Andrea já viu, a Andrea já está ajudando também a documentar todo o arquivo, e sabe, o estado dos livros também deveriam ser restaurados e conservados, porque o mantenimento desse arquivo é algo muito importante. Walter, considerando o artista como cliente, eu não sei se o artista é um bom cliente ou é um cliente que dá trabalho, ou dependendo do artista, né? Existe um pensamento, de repente, de fomentar futuros artistas que se interessem pelo vitral, que seriam futuros clientes, né? Tipo escolas de arte, né? Apresentar até as técnicas dos vitrais para fomentar que esses artistas virem futuros clientes e tragam futuras demandas? Sim, bom, na nossa empresa é assim que a gente também oferece a artistas que querem conhecer a matéria, querem conhecer como fazer um vitral. Oferecemos também que ele pode ficar uns dias na nossa empresa para conhecer as técnicas e também fazer umas provas com desenhos da obra que ele está fazendo. Mas isso também sempre depende se é um projeto que tem possibilidade de ser realizado, e assim que muitas vezes são somente ideias, vai fazer muito trabalho para a empresa, mas a gente tenta sempre também convidar artistas para conhecer a empresa e as técnicas que são possíveis para fazer vitrais. Olá, é uma curiosidade, a gente até já conversou um pouquinho sobre isso, que surgiu quando vocês falaram que, por exemplo, os olhos da santa e do menino foram restaurados atrás, né, colocado com pintura a frio, porque não pode colocar essa peça de novo no forno. Então, essa questão da tinta a frio, ou a tinta que vai no forno, eu queria saber se nos vitrais contemporâneos isso também acontece, porque a gente vê que a tinta a frio é muito
plástica hoje é feita de polímeros, é muito diferente da tinta a quente. Não sei se já existe uma outra solução ou se isso não é usado só para restauro. Acho que é só para restauro, porque obras contemporâneas é sempre um problema se você faz um vitral, depende de qual técnica, qual vidro também, pode ser vidro soprado, pode ser vidro float. A pintura tem que ser cozida, o final também, com vidro float, o vidro tem que ser vidro de seguridade, tem que ser temperado para poder colocar e durar também muito tempo. Assim que, neste caso, uma pintura fria aí não faz sentido, não existe também outra cor. Também existia agora, não sei se ainda existe também uma técnica de impressão digital, com pintura acrílica, também sobre vidro, mas é uma pintura que não vai ser cozida, não pode ser queimada. Nesse caso, são obras que foram feitas também com essa impressão digital, com vidro, mas o vidro laminado. Assim que a pintura está entre os dois vidros, está protegido, mas esta pintura, esta cor, esta tinta não é durável. Não é durável. Assim, para o interior, se você põe na frente de uma parede, pode ser, mas se você usa para um vitral com luz, a pintura em pouco tempo, você vai perder, vai desaparecer. No caso da Santa, só uma curiosidade, né? Se não existiria a possibilidade de fazer essa pintura num vidro float, queimar e colocar por trás? Não, ela foi feita direto no vidro original? Neste caso, sim, porque foi feita com uma pintura reversível, com paraloid e pigmentos, e essa pintura se pode simplesmente retirar, limpar também, se existe um problema. E neste caso, como o vidro vai ter um vidro de proteção, essa pintura vai estar protegida contra a umidade e contra o sol. E outras opções também seria, neste caso, são só os 2 olhos, né, os 4 olhos, mas se fosse mais pintura solta, que você tem que fazer um retoque, você pode usar um vidro do mesmo tamanho e fazer a pintura sobre este vidro e pintar e cozer e aplicar para o lado exterior. Isso também se usa? Também se usa, também. Isso também é uma possibilidade. Tá bom. Talvez seja para amanhã, né, essas perguntas, mas... Mais alguém? Podemos encerrar? Oi, Walter, boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é muito básica mesmo. O que é um vidro float? É isso. Bom, o vidro float é o vidro que você tem em todas as janelas. É o vidro comum, industrial, de 3 até 19, 20 milímetros, que você pode tratar de qualquer maneira, pode cortar, pode fazer vidro de proteção, vidro temperado, mas nesse caso também existe a possibilidade de aplicar artes, uma técnica de pintura ou serigrafia ou digital, jato de areia e tudo isso. E é uma nova técnica que hoje em dia, para a nova arquitetura de hoje em dia, são vidros grandes, né? São painéis enormes. Assim você pode fazer também esses vitrais com essa técnica também, com este vidro. Mas sempre também depende sempre também do estilo, da técnica do artista. Você pode fazer coisas muito boas, muito bonitas, mas também você pode fazer coisas muito feias. Só complementando, né, se quiser saber um pouco mais sobre o vidro que se fabrica no Brasil, tem o site da Associação Brasileira da Indústria Técnica do Vidro, ABVidro. Tem explicação sobre todos os vidros fabricados no Brasil, né, float,
de todas as naturezas. Tem vidro cristal, que é sem aquele verdinho para vitrine, tem vidro, tem tudo quanto... Todo vidro que se faz no Brasil tem nesse site. Então, é só entrar lá que... Oi? A revista é na Abra Vidro. São duas associações diferentes. Tem a Associação da Indústria do Vidro, da Indústria Técnica do Vidro, que são poucas no Brasil, então, mas é um site muito bem feito. E tem o da Abvidro, que é o pessoal que trabalha com esse vidro e manipula. Aí eles têm uma revista que tem mais de 50 anos, a revista, porque eles estão sempre publicando, né? Mas eles são os associados que manipulam o vidro, fazem serigrafia, moldam, é outro tipo de empresa. Os que fabricam o vidro mesmo são duas associações diferentes, mas está tudo em site, é super fácil de achar, é tranquilão. Só como observação, o vidro float começou a fabricar na década de 50. Foi começar a fabricar na década de 50. Só isso. Aqui. Não, só assim, agora vira aula, né? Mas, enfim, ele é float porque, depois que ele é feito, ele é lançado numa piscina onde ele flutua. E um dos lados tem estanho para ele flutuar, para que ele fique plano, né? Porque a água mantém o plano. Então, por isso que ele chama float, é um vidro que flutua. Mas ele ficou com esse nome. E depois ele é cortado. Ele falou, as chapas são de 6 por 3 metros, depois são cortadas, trabalhadas, transportadas e vêm para a nossa janela. Sim, claro. O vidro float começou a ser produzido nos anos 50, claro, mas antes também já existia este vidro que não foi feito assim com essa técnica, mas havia outras técnicas de estirar ou puxar, né, com vários tipos de outras técnicas. O vidro sempre não tinha essa qualidade perfeita, né? Vidro plano, bem liso, e a técnica do vidro float, que é o vidro que hoje em dia se produz em todas as situações, é um vidro que se aplica sobre, depois de fundir, passa sobre um banho de estanho, né? E assim flutua, por isso o nome floating, que até chegar ao tamanho 6 por 3 metros, e às vezes também existem empresas que podem produzir um vidro de até 15 metros de largura, até 3 metros por 15 metros. Aqui na Alemanha, no Brasil, vidro soprado. Tem mais de um. A Cadoro, em Poços de Caldas, faz vidro soprado à vontade. Não, se você encomendar, faz plano, né? Não é o métier deles, não é o plano soprado. Mas, se você quiser, eles fazem. Eu mesmo já mandei fazer vidro lá. Né? Depende do seu projeto, né? Cadoro, de Poços de Caldas. No Rio Grande do Sul também tem. Em São Paulo, o Espaço Zero, que você paga para fazer o vidro soprado. O Espaço Zero é uma experiência de você soprar vidro, mas para fazer vidro oco, né? A Abvidro mesmo, ela é dividida em duas partes, vidro oco e vidro plano. Quando você entra lá dentro, a parte de vidro oco são as embalagens, né? Os potes, as embalagens, copos, vidros decorativos, pratos, essas coisas. E o vidro plano é o de janela, né? Mas tem vidro soprado, sim. Agora, é muito mais barato trazer de fora. Nesse caso do vidro plano, para você fazer um vitral, né? A não ser que você queira uma coisa super especial, uma cor que não tem, né? Enfim, Como? Colorido?
nessa situação da Cadoro, produz. Industrialmente, não mais. Mas nessa situação especial, artesanalmente, produz. Terminamos. Só para finalizar, por favor. A gente passou os horários. Agora temos uma última pergunta, que é de uma assistência online aqui. A Marina pergunta, que é uma pergunta bastante interessante, até porque tem a ver com as nossas soluções de restauro. No desenho, quando se planeja o recorte de chumbo, além das linhas naturais de contorno da figura, o que mais se deve levar em conta para colocar os recortes? É a estética onde colocar o chumbo. Os recortes para cortar o vidro? Okay. Do chumbo. Bom, normalmente existem muitas opções, né? Pode ser que o artista, desenhador, já faz o desenho de um vitral, neste caso um vitral tradicional, ou também pode ser um vitral contemporâneo, que tem linhas de chumbo também, né? O artista mesmo tem que fazer já o desenho assim, desta maneira, que para poder cortar o vidro, para poder montar com chumbo, e também tem muitas coisas que a gente tem que saber como pode fazer esse tipo de vitral. E também, muitas vezes, o artista, pelo menos naquela época do século XIX, fazia o desenho de qualquer maneira, e a empresa, que tinha os seus especialistas, eles mudavam o desenho de uma maneira que fosse possível realizar. Porque, claro, o artista tem que saber, o artesão, ou a empresa tem que saber que se um vitral do desenho tem uma imagem de uma pessoa com uma cabeça, o desenho tem que ser assim, que não vai ter um corte por meio da cabeça, né? Assim que essas são experiências que o artesão ou a empresa já tem, e muitas vezes o artista não sabe, né? É assim, é um tipo de trabalho de colaboração entre o artista e o artesão. Ok. Obrigada, Walter.